Irmãos, foi me dada essa oportunidade hoje aqui. Nós iremos falar sobre colheita, né? Colheita. Quem quer colher? Para colher, você tem que plantar, não tem? E às vezes o plantio não é fácil, né? Às vezes é difícil. Estávamos ali no culto de segunda-feira que a Geide havia me chamado, né? Eu preparei uma palavra, mas o Senhor falou para mim falar de trás para frente. E está preparando, de repente é de trás para frente que você vai falar, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. No Salmo 126, versículo 5 a 6. O 5 e o número 6. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, né? Irmãos, eu estava pensando, analisando alguns tipos de plantio, como se deve plantar. Estava no culto de segunda-feira, estava ali com a pastora Terezinha, trazendo a sua experiência do campo. Como ela plantava, como ela aprendeu com seu pai, né? Abria-se um buraco, ia andando e com o pé ia colocava a semente, com o outro ia jogando a terra. Tem vários tipos de plantio, tem vários tipos de plantar alguma coisa. Hoje, a tecnologia é tão avançada que passa um trator, ele abre o buraco, joga a semente e joga a terra. Um dia desse aí, os pessoal estavam reclamando porque muitos estavam trabalhando na cana-de-açúcar, cortando cana-de-açúcar e ganhava muito pouco. Hoje, aqueles que ganhavam pouco não ganham mais nada. Uma simples máquina faz todo o serviço. Todo o serviço. Então, plantar não é fácil. Mas antes de você querer plantar alguma coisa, né, esses agricultores, eles analisam o tipo de semente, analisam o tipo de solo, analisam o clima para poder plantar. Mas mesmo eles analisando, não quer dizer que eles irão colher aquilo que plantou. Nem sempre vai colher. E às vezes pode colher 50% daquele que plantou, ou 10%, ou não colher nada. Quantos tem, nós temos visto aí pela televisão, alguns agricultores fazendo seu plantio, e de repente cresce um pouco, aí vem aquela chuva ou aquela friagem, arrebenta com tudo. É um desgosto total. E na nossa vida espiritual, como é que é? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 13, irmão. Mateus capítulo 13. O Senhor Jesus, Ele fala através de parábola para o mundo. Às vezes a parábola é difícil de compreender. Mas para os filhos dele, Ele não fala através de parábola. Ele fala claramente, né? Ele explica. E você compreende, você se alimenta da palavra. Mateus capítulo 13. Vamos ver alguns tipos de plantio. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 8. De 1 ao 8. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um.
Agora em Mateus capítulo 3, continua no versículo 18 ao 23. 18 ao 23. Só para vocês poderem entender. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. E todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, venham o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, e logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produza 100, 60, 30 por 1. Irmãos, eu gostaria que você frisasse bem no versículo 23 dessa semente. Como essa semente ela é de suma importância. Se vocês analisar aquelas sementes, muitas caíram à beira do caminho, não frutificou. Algumas caíram em terras rochosas, tentou conseguir respirar, mas não sobreviveu. E outras nem sequer se aprofundou na terra, porque viu o sol escaldante. Mas o que me chama mais atenção é aquela semente que caiu em terra boa. Eu trabalhei na área bancária mais ou menos, acho que uns 29 anos da minha vida. A gente era ensinado a não identificar a cédula falsa, sim a verdadeira. Porque quando você conhece a verdadeira, a falsa automaticamente você conhece. Às vezes eu contava com meus dedos, quando eu bati o dedo, eu sabia que aquela cédula era falsa. É a experiência, né? Uma experiência muito grande. Essa semente aqui, ela caiu em terra boa. Já viu aquelas árvores que dá aquelas flores bonitas, aqueles frutos? A sua raiz vai lá no mais profundo encontrar água. Essa semente aqui, ela está alicerçada em Cristo Jesus. Ela se alimenta da água viva, a água que nunca se seca. É 24 horas constante aquela raiz bebendo daquela água. 24 horas consecutivas bebendo da água. E essa água representa Jesus Cristo, irmãos. A semente que ela anda na presença do Senhor, ela aprende a ser obediente. Ela aprende a ouvir a palavra de Deus. Ela aprende a respeitar o seu próximo. Ela aprende a compreender o seu irmão. Ela aprende a amar. A boa semente que é plantada em Cristo Jesus. Mas aquelas outras sementes, até tenta ser boa semente, mas ela não chega a dar frutos. Porque muitas das vezes ela olha para o A, olha para o B, olha para o C. Essa semana eu fiquei meio triste com algumas atitudes. Fiquei muito triste, irmão. Mas a boa semente, ele olha para Jesus Cristo. Ela compreende a atitude daquelas pessoas. Começa a amar. Uma época, quando eu orava bastante. Hoje eu continuo orando. Mas quanto mais você ora, parece que mais podridão vem a ter a sua pessoa, né? Aí é que dá para aqueles que se alimentam no Senhor. Quando ouve alguém com a ferida, quando ouve alguém doente, você não pisa naquela pessoa, mas você intercede por aquela pessoa. A boa semente, ela vai colher aquilo que plantou. A boa semente vai colher aquilo que plantou. O semeador saiu a plantar uma semente. Saiu, colocou uma semente ali e acolá. Você é a semente que o semeador colocou em terra boa.
Porque nós estamos na casa do Senhor Jesus. Aprendemos a produzir frutos, irmãos. Não é fácil. Você acha que quando você semeia, você vai colher na hora que você quiser? Mas aqueles que andam no Senhor, aquilo que Ele planta, Ele vai colher. Seja pouco ou seja muito, mas Ele vai colher aquilo que plantou. Lá em 2 Coríntios 9, 6, do capítulo 9, versículo 6 a 8. Aqueles que é plantado no Senhor, aprende, irmãos. 2 Coríntios capítulo 9, 6 a 8. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. A boa semente, ela planta, ela vai colher. A boa semente não planta injustiça. A boa semente planta o amor. A boa semente planta a lealdade. A boa semente não se conforma com a maldade. A boa semente sai da roda dos escarnecedores. A boa semente ela geme. A boa semente ela passa pelos terrenos rochosos também. A boa semente passa pelaquela semente que não produziu fruto, que não se enraizou. A boa semente, ela passa por todas as situações deste mundo. A boa semente sofre também sobre a insolação. A boa semente também pega chuva, venha a friagem, mas a boa semente não murcha. A boa semente se raiza no Senhor Jesus. A boa semente, frisa bem esse versículo 23 de Mateus capítulo 13. Irmãos, a boa semente, ela procura fazer o bem. No livro de Gálatas, depois do livro da carta de Coríntios, 6, 9 a 10. capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É a semente que é realizada no Senhor. Depois eu li lá no Salmo 126, nós vamos voltar e ver alguns que plantou e colheu lá na frente. Alguns servos do Senhor. Irmãos, é interessante nós estar firmes no Senhor. É interessante aonde nós estivermos, as pessoas possam olhar e não ver somente aquela semente, mas ver uma árvore frutífera. Ver uma árvore em que elas possam olhar e poder colher um fruto, através do seu exemplo, através das suas atitudes. Você plantou, você vai colher. Se você está enfermo e continua na presença do Senhor, você vai colher a sua cura. Se você plantou seus filhos na presença do Senhor, você vai colher a salvação deles. Se você plantou seu filho na boa terra, você pode ter certeza, eles vão almejar aquilo que eles estão querendo, segundo a vontade do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrisse lá no livro de Neemias. A minha esposa tem me cobrado, fala: Luiz, quando você pregar, você tem que mostrar o texto. Falei: mas mulher, cada um tem seu jeito. Me preparou esse terno, ela não pôde me ver, eu não gosto de usar terno. Trabalhei no banco das 29 horas, às vezes a gente era forçado a usar gravata. Mas para satisfazer a minha princesa, falei: tá bom, mulher,
Coloca aí. Neemias, irmãos. Quem, antes de falar um pouquinho de Neemias, Jerusalém, a superpotência daquela época, as 1000 maravilhas, onde o rei Salomão, 1000 mulheres, riquezas, pessoas vinham de longe só para olhar para aquela cidade maravilhosa. Um povo que obedecia ao Deus eterno, um povo que temia ao Deus Todo-Poderoso, um povo que adorava ao Deus eterno, um povo que era escravo, saiu de uma terra e teve a sua própria nação. Jerusalém, Judá, as 12 tribos, cresceram, se tornaram grandes, hoje vamos se comparar que Jerusalém hoje é mais, naquela época é mais do que os Estados Unidos. Mas eles tinham uma promessa do Deus vivo: se me obedeceres, não sair da minha presença, vocês serão um povo abençoado. Mas aquele povo desobedeceu ao Deus eterno. Aquele povo saiu da presença do Deus eterno. Aquele povo não teve paciência. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Se tornou o lugar mais miserável da face da terra. As suas maravilhas não eram mais maravilhas, eram cinza, era pó. Os seus muros não eram mais muros, tudo derribado, tudo no chão, tudo caído. O povo foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor não levou qualquer um, levou os melhores de Jerusalém. E aqueles que não foram levados cativo se dispersaram para todos os lugares. Israel agora não é mais aquela potência que era. Israel era um lixo, era um nada. Quer ver, irmãos? Neemias, lá no capítulo 1 do livro de Neemias, só para vocês terem uma ideia, lá no versículo 1 ao 4, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esse homem aqui, ele estava lá no cativo. Mas esse homem é uma semente lá de Mateus 13, 23. Era uma boa semente. Ele servia ao rei. E ele era escravo. Mas tudo que ele fazia com excelência. Porque ele estava enraizado num Deus eterno. No seu local de trabalho você tem que ser exemplo. Você tem que fazer com excelência. Porque você não é qualquer semente. Na sua casa, você tem que ser com excelência. Amar a sua família. Tratar a sua família com dignidade, com amor, com respeito. Neemias servia ao rei. Era um homem muito bom. Mas quando ele recebeu a notícia de Jerusalém, irmãos, eu estava imaginando a gente, vivendo aqui no Gama, eu moro ali no Gama Major, vivo bem com a minha família, de repente vem uma guerra, destrói tudo, acaba com tudo, aí você sobrevive, e está numa miséria, não tem o que comer, não tem o que beber, e você olha para aquele lugar,
Começa a voltar no passado. Poxa, eu vivia bem. Eu vivia bem com a minha esposa. Eu vivia bem com meus filhos. Eu tinha tudo. Hoje eu não tenho mais nada. É assim mesmo Israel. Um povo livre, um povo que tinha liberdade de adorar o Deus eterno, um povo que tinha liberdade de sair à sua casa e ir ao templo adorar o Senhor. Mas esse homem aqui, Neemias, ele era uma boa semente. A vitória dele já estava garantida. Assim é o do culto de quinta-feira, vitória garantida. A vitória de Neemias está garantida. Não porque ele é bonzinho, não porque ele deu exemplo, mas porque ele sabia buscar o Deus eterno. Ele sabia se entregar ao Deus Todo-Poderoso. Só que Neemias tinha que entrar na presença do rei. Você acha que você, naquela época, aqueles reis, você poderia entrar de qualquer jeito? Você não podia ser nem manco, tinha que ser perfeito. O rei escolhia os melhores. Diz a palavra do Senhor que Neemias, lá em Neemias capítulo, no versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias se compadeceu do seu povo. Neemias se compadeceu. Mas ele tinha que entrar na presença do rei. E agora? Como é que eu entro na presença do rei triste? Se entrar naquela época triste, era homem morto. Eu assisti um filme que a pessoa tomou um hormônio, aí esse aqui esticou, ficava sorrindo e foi no velório. Todo mundo chorando, ele rindo. Todo mundo chorando, ele rindo. Aí foi questionado. Rapaz, por que você está rindo no velório? Não era porque ele queria. Então, diante da presença do rei, você não poderia entrar triste. Diante da presença do rei, você não poderia entrar de qualquer maneira. Mas Neemias entrou na presença do Deus vivo. Antes dele ir falar com o rei, antes dele resolver a causa dele, antes dele resolver tudo que tinha, ele se curvou diante do Deus eterno. Quantas vezes nós queremos tomar posições antes de orar e jejuar, antes de entrar na presença do Deus eterno? Na presença do homem você tem que se enfeitar, tem que se arrumar para arranjar um emprego. Mas na presença do Deus eterno você quer entrar de qualquer maneira. E quer colher. Como você vai colher se você não sabe entrar na presença do Deus eterno? Como eu posso colher um bom emprego? Como eu posso colher a cura que está em mim? Como eu posso querer a restauração da minha família se eu entro na presença do Deus eterno de qualquer maneira? Lembra-te, você é a semente de Mateus capítulo 13, versículo 23, a boa semente, e é aquela que está em Cristo. E disse o Senhor que aquele homem entrou na presença do rei, mas ele não entrou com falsidade. Ele não entrou com aquele sorrisão que ele entrava antigamente. Ele entrou triste. Ele entrou triste. E o rei percebeu. Neemias, por que estás triste? Olha só a reação de Neemias. Neemias capítulo 2. O versículo 1 e o 2. Olha só como é que foi a reação de Neemias quando entrou diante do rei. Ele entrou triste. Ele não entrou com aquele sorriso. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente?
nem ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira, temi excessivamente. Vamos dar um exemplo mais fácil. Super medo. Neemias teve um grande medo quando o rei questionou que ele estava triste. Neemias é a boa semente. Neemias é a boa semente. Ele entrou diante daquele rei triste, porque antes ele orou, jejuou, buscou o Deus eterno, e triste ele entrou, mas aquilo que ele plantou, ele vai colher. Ele vai colher. E diz a palavra do Senhor, que o rei começou a questionar ele falou: como posso estar triste? Como posso estar alegre? Eu recebi uma notícia muito triste. O túmulo dos meus pais, os meus irmãos, os muros, etc, etc. Eu preciso fazer alguma coisa. Neemias, a boa semente. E diz a palavra do Senhor, Neemias começou a dialogar com o rei. Neemias começou a dialogar com o rei. Sabe o que aconteceu? Tudo que Neemias pediu, o rei lhe concedeu. Pediu dinheiro, deu dinheiro. Pediu carta, deu carta para poder. Pediu soldados, deu tudo, irmãos. A vitória de Neemias estava garantida no Deus eterno. Neemias conseguiu muito mais daquilo que ele pensava. Ele dialogou com o rei, conversou com o rei, mas ele plantou uma boa semente naquele palácio, diante daquele rei. O rei conheceu ele. Esse homem, ele é diferente. Quem sabe o rei poderia estar olhando: esse homem que está no meu palácio, ele é diferente dos outros. Ele plantou e começou a colher os frutos que ele plantou. E ele foi até a terra dos seus pais. Ele chegou lá com toda aquela comitiva, com todo o seu exército, com dinheiro, com madeiras, etc. Quando ele chega lá, aí ele vai olhar o campo. Como está o campo? Ele começou lá, se vocês olharem lá em Neemias, o capítulo 2, versículo 11 ao 18. 11 ao 18. Eu não vou ler, porque não vai demorar um pouco. Neemias, ele entra, ele não fala nada com ninguém. Ninguém sabia o que ele foi fazer. Ele começa a andar, começa a observar os muros quebrados, começa a ver aquela miséria, começa a ver aquela tristeza daquele local. Mas aquela semente ainda precisava dar frutos ali. Ele tinha uma missão de levantar os muros, de consertar as portas, de dar vida àquele povo, de dar esperança para aqueles que não têm. Nós, irmãos, somos luzes para esse mundo. Ai da igreja, se não fosse a igreja do Senhor Jesus, o que seria deste mundo, se não fôssemos nós, essas boas sementes? Mas no meio de nós tem sementes ruins, tem sementes que não produzem, tem sementes que não se mexem, mas tem boas sementes, tem boa semente, irás. Tem boa semente, irmãos. E Neemias chega, ele olha o campo, quem sabe ele poderia, como é que eu vou plantar, como é que tem esse sol, será que vai chover, será que os vizinhos vão nos atacar? Irmãos, o Salmo 126 é com choro, é com ranger para você produzir. E Neemias, ele começou a dar um bom ânimo àquele povo. Neemias começou a falar, Neemias começou a produzir. Agora aquela semente vai se erguer. Aquela semente deu fruto lá no Nabucodonosor, lá em Babilônia. Agora ele está na terra dele. Mas a terra dele estava em calamidade, estava em miséria. Não tinha mais esperança, não tinha mais graça, não tinha mais vida.
mas Ele é a boa semente. A boa semente. E ali ele começou a trabalhar, começou a convencer aquele povo, começou a erguer os muros, começou a dar vida, e a vida foi começando, o povo foi observando, foi levantando os muros. De repente, irmãos, muitas das vezes a gente não recebe porque desistimos no meio do caminho. Muitas das vezes nós não colhemos aquilo que plantamos porque desistimos no meio do caminho. Porque olhamos para o homem, mas não olhamos para o Deus Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. Muitas das vezes não colhemos nada, mas Neemias, ele olhava para o Deus eterno. Aí ele começou a levantar. De repente veio os espinhos querendo atrapalhar, e Neemias permaneceu forte. De repente veio os vizinhos, de repente veio os invejosos, querendo que ele desanimasse. Mas chegou um ponto, irmão, que eles trabalhavam com choro. Era com a espada na mão e a mão na massa, levantando o muro. Era 24 horas vigilante, era 24 horas atento. O povo de Deus não pode dormir, o povo de Deus não pode cochilar. O povo de Deus tem que estar acordado 24 horas com a espada na mão, que é a palavra do Senhor. Nada podeis fazer se não tiver alicerçado nesta palavra, irmãos. Quer colher? Quer colher? Como é que você vai colher se você nem sequer planta alguma coisa, nem sequer batalha? E Neemias começou a erguer o muro. Depois que estava erguido o muro, consertadas as portas, aí tinha que tampar as brechas. Você sabe o que quer dizer brechas, irmão? Muitos de nós estamos com brechas. O diabo está entrando em nossas brechas. O diabo está entrando no nosso egoísmo. O diabo está querendo entrar na nossa eloquência de falar da palavra de Deus, né? O homem inchado. O diabo entra nas suas brechas. Mas Neemias tampou as brechas daquele muro. O diabo não tinha mais acesso. Muro quer dizer proteção, irmãos. E ele ergueu a proteção daquela cidade. Ele consertou. Ele colheu aquilo que ele colocou no coração dele lá em Babilônia. Neemias colheu aquilo que ele plantou. Irmão, não desista do seu plantio. Não desista da sua colheita. Se você plantou pouco, não se preocupe. Você vai colher aquele que você plantou. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu louvo, se você plantou com o coração, você vai colher muito mais daquilo que você plantou. Você vai colher muito, muito, muito mais. Você vai deixar de ser cauda, você vai se tornar cabeça, a nossa igreja vai ser restaurada, a nossa igreja vai se erguer. Creio, irmãos. Quando essa menina estava falando, eu olhava só para cima. Eu me alegrava no Senhor. Porque o Deus a quem eu sirvo, Ele não é rico. O Deus a quem eu sirvo é dono de todas as coisas. Tudo está sobre as ordens dEle. Tudo pertence a Ele. A nossa igreja vai colher aquilo que nós estamos plantando. A nossa igreja vai colher almas. A nossa igreja vai encher esse templo e não vai suportar. Oh Deus eterno, mas cabe a nós ir atrás. Cabe a nós produzir frutos em abundância. Como você questiona que a igreja não produz? Se você parou no meio do caminho, se você parou e está murmurando, como o Senhor vai te usar se você desistiu? Levanta-te. Tu és escolhido do Senhor.
Tu és escolhido do Senhor. E você vai dar fruto sim, irmãos. Não desiste. Não desiste pela metade. Se o outro desistiu, não desista. Eu me espero, o irmão desistiu. E você também parou. Se ele cair no lamaçal, você vai cair junto. Se ele for para o inferno, você vai junto. Mas tu serás cobrado naquele dia do juízo final. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, você vai colher. Irmãos, a Bíblia também nos relata a história de um homem. Ele ficou mais ou menos 20 anos distante dos seus entes queridos. Ele ficou 20 anos distante da sua família, porque ele era uma boa semente. A boa semente, ela sofre perseguições. A boa semente, às vezes, as pessoas querem caluniar. Às vezes, as boas sementes, as pessoas querem cortar. Mas quando bate, não consegue cortar, porque ele está enraizado em Cristo Jesus. A boa semente, ela não cai. A boa semente produz. Lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 12 ao 14. A Bíblia relata a história de um homem chamado José. Gênesis 37, 12 ao 14. Eu não vou ler não, senão nós vamos tomar um pouco de tempo. Estão acabando, irmãos. José, filho de Jacó, filho de Israel. José era uma pessoa muito obediente. Muito obediente. Por causa da sua obediência, ele sofreu as suas consequências. Muitas das vezes nós, por sermos obedientes ao Senhor, muitas das vezes por sermos obedientes aos nossos pais, às vezes somos questionados aí no mundo. Quem sabe você já recebeu algum conselho? Rapaz, deixa de obedecer seu pai. Vamos sair, vamos beber. Quem sabe você já teve conselhos que não te agradou. Mas você é uma boa semente. A boa semente ele ouve e sai. Eu tive tudo para me tornar um delinquente na vida. Tive tudo. Tive tudo que você possa pensar. Mas eu era uma boa semente e continuo sendo. Mesmo na podridão. Mesmo que as pessoas olhavam para mim e viam a minha aparência, que me questionava. Você, quando crescer, vai ser um marginal. Hoje, eu faço parte do exército do Senhor Jesus. Hoje eu marcho na face da terra, levando a palavra do Senhor. Eu não me tornei um delinquente, porque eu fui criado por uma família que tinha boa semente. E essa semente produziu frutos, irmãos. Porque eu estou alicerçado em Cristo Jesus. Eu ensino para o meu filho, ensinei para a minha filha. Não deixe ninguém fazer a sua cabeça. Não vai na onda de ninguém. Seja você aquilo que eu ensinei. E graças a Deus, eles obedeceram. E obedecem até hoje. Mesmo que tenha casado, sempre eu de vez em quando com a Eva e o Tiago. Irmãos, veja o que aconteceu. No 37... do 12 ao 14, só o finalzinho lá do 13, para a gente não perder tempo. É o seguinte, os irmãos de José foram a um campo, estava tomando de conta das ovelhas, aí o seu pai pediu para ele ir até o campo, para verificar como é que estavam seus irmãos, levar alimento. Veja só, perguntou Israel a José, não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, envia-te-ei a ele. Respondeu-lhe José, eis-me aqui, meu pai, envia-me. Eis-me aqui, meu pai, envia-me. Irmão, eu nunca vi José falando não para o pai dele. Eu nunca vi José
reclamando com o pai dele. Tudo que o pai dele falava, ele obedecia. Mas por causa da sua obediência, ele sofreu algumas consequências. Mas ele era uma boa semente. Lembra bem disso. Frisa bem, Mateus capítulo 13, versículo 23. A última semente caiu em terra boa. Então ele era uma boa semente. Quem é uma boa semente se alimenta da palavra do Senhor. Quem é uma boa semente jejuma, ora. Quem é uma boa semente compreende as coisas. Olha, aquele rapaz, por ser uma boa semente, aonde ele deveria ter proteção, aonde ele deveria ser amado, aonde ele deveria ter refúgio, os seus irmãos fizeram um plano para poder matá-lo. Mas ele era uma boa semente. Só que seus irmãos não mataram, mas o venderam como escravo. Aos 17 anos de idade. Uma pessoa aos 17 anos de idade, irmãos, deveria estar desfrutando, deveria estar, terminando o seu 2º grau, entrar numa faculdade, mas não. Mas ele vai colher o que ele plantou. Você acha que José, ele foi para o Egito como escravo, ele foi sorrindo? Ele foi chorando. Ele foi chorando, irmãos. Salmo 126, o que fala, que eu havia lido com os irmãos? Foi chorando, chorando. Quem sabe, ele poderia estar pensando: poxa, os meus irmãos que deveriam me proteger, os meus irmãos que deveriam me amar, os meus irmãos que deveriam me proteger, me venderam como escravo. Ele perdeu a liberdade naquele momento. Ele não tinha mais esperança, porque passou a ser escravo, era livre e passou a ser escravo. Mas aquela semente estava enraizada num Deus todo-poderoso. Aquela pessoa, quando chegou ali no Egito, foi vendido para o oficial, ali para Potifar, oficial do rei do Egito. Era uma boa semente, obediente ao seu Senhor. Disse que tudo o que ele fazia prosperava. Prosperava de uma maneira tão grande que aquele oficial não se preocupava mais com suas riquezas, porque a riqueza dele multiplicava. Irmão, aonde você estiver no seu emprego, você produz frutos. Você vai crescer. A sua empresa cresce, vai crescer cada vez mais, mas não desanima, porque você é uma boa semente. A sua vitória está garantida, enquanto você curvar o seu joelho, enquanto você buscar o Deus eterno. O Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te superabundar. A boa semente, mas a boa semente tem aqueles momentos que é para produzir fruto. De repente aquela boa semente ali no Potifar, aí o diabo começa a tentar ele na área sexual. A mulher de Potifar começa a olhar com os olhos diferentes, começa a observar e querer armar cilada para deitar com ele. Irmão, muitas das vezes o diabo arma cilada para a gente. Devemos fugir, devemos correr. Devemos correr, para nós não perdermos a nossa lavoura, para nós não perdermos a nossa colheita. E o rapaz estava bem. De repente ele é tentado pela mulher de Potifar, ele foge, e por causa da sua lealdade com o seu senhor, ele foi parar no presídio. Vamos dizer o presídio aqui da Papuda, presídio federal, Ele foi para o calabouço. Aquela semente começou a produzir, mas de repente veio um vendaval, veio uma tempestade e derrubou. Mas a semente estava enraizada num Deus eterno. O diabo não conseguiu cortar as suas raízes. E ele foi para o cárcere.
E diz lá que aquela semente queria florir novamente. E aquela semente começou a produzir. Ele se tornou, o carcereiro não nem precisava se preocupar com os presos, porque o local se tornou um local de bênção. Aonde o crente entra, se o local é escuro, se torna um local de luz. Aonde o crente entra, há mudanças de atitude. Chegou naquele presídio a esperança que aquele povo precisava. Aqueles presos precisavam de algo diferente. E ali estava José. E diz a palavra do Senhor que ele foi superabundante. Tudo era maravilha. Quem sabe os presos parou de estar brigando entre si. Quem sabe ele falava da palavra do Deus eterno. Quem sabe ele falava dos seus pais. Quem sabe ele falava das maravilhas. Mas de repente veio o diabo tentar aquela semente. Tentar derrubar aquela semente. Mas diz a palavra de Deus que aquela semente, ela produziu fruto e colheu aquilo que plantou. Se tornou o segundo homem do Egito ao revelar o sonho ao rei daquela época. Ele colheu, agora ele deixou de ser escravo. Aquele Potifar agora é submisso a ele. A mulher de Potifar tinha que respeitar a ele. O povo do Egito tinha que respeitar o segundo maior homem do Egito. Porque ele era uma semente, e ele colheu a sua colheita, foi superabundante. Ele alimentou toda aquela nação e as cidades vizinhas, porque Deus estava com ele. Ele não murmurava, mas ele estava 20 anos distante da sua família, 17 anos ali servindo no Egito, mas depois 7 anos, naquela época da fartura que ele produziu, começou a guardar nos celeiros, plantiu tudo que ele plantou, etc, etc. Aí, ele recebe uma visita, os seus irmãos. Irmão, é triste viver distante daqueles que a gente ama. É triste viver distante dos nossos filhos. É triste viver distante das nossas esposas. Pare um pouquinho e pensa. Não deixe o diabo acabar com o seu lar. Você vai produzir. Aprenda a amar. Não sabe? Peça ao Deus eterno. Irmãos, diz a palavra do Senhor. Aqueles que havia vendido ele como escravo, os seus irmãos foram até ele. Ele poderia matar todos eles, mas diz que ele chorava. É aprender a perdoar. É aprender a tirar o rancor do coração. É aprender a tirar as amarguras do coração. É aprender, porque só assim vamos colher aquilo que plantamos. Não se preocupe, irmãos. Se o mundo está contrário a ti, se o mundo quer te arrebentar, não se preocupe. Você vai colher, porque você é a boa semente. A boa semente. Não desista. E aquele jovem, 20 anos, viu seus irmãos. Ele era muito esperto, queria ver o seu pai e o seu irmão caçula. Irmão, imagine a alegria daquele homem, daquele jovem, quando olhou para o seu pai. Que alegria. Você já imaginou encontrando com Cristo nos ares? Você já imaginou encontrando com seus irmãos que já morreram? Você já imaginou se encontrando com Abraão, Isaac, Jacó, pastor Gedeon? Você já imaginou encontrando com aqueles que não desistiram de pregar o evangelho do Senhor? Você já imaginou? Eu já. É uma alegria muito grande. Você já imaginou indo para o inferno? Eu já.
aqueles que não obedecerem ao Senhor, aqueles que não andarem no caminho do Senhor, vai encontrar com o Senhor, mas para uma condenação eterna de sofrimento. Mas aqueles que andarem com o Senhor, vai encontrar com o Senhor, e com o Senhor vai reinar eternamente. Coisa séria, irmão. Já refletiu isso? Você já parou para pensar, se encontrar com Jesus? A maior colheita que você vai colher é a sua salvação com Cristo Jesus. Não perca a sua salvação por coisa nenhuma neste mundo. Não venda a sua salvação para ninguém, porque você vai colher. Você vai colher a sua salvação. E a sua salvação, enquanto você estiver aqui na terra, você está marchando e vai encontrar com o Senhor Jesus lá nos ares. Ah, irmão, se deleita na presença do Senhor, se alegra na presença do Senhor. Não desista jamais da salvação que o Senhor te deu, não merecendo mais um amor de cruz. A melhor colheita, a primazia de todas as colheitas, não é bens materiais, não é a família, mas é a salvação em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. É uma reflexão. Para em casa e chega e pensa. Analisa o livro de Neemias. Analisa a vida de José. Tinha mais outras pessoas que eu iria falar aqui, mas não vamos ficar aqui a noite toda. Vamos orar? Tem algum problema? Você tem algo que você ainda não conseguiu colher? O Senhor vai te dar vitória hoje. Você crê que você vai colher o que você plantou? Eu creio, irmão. Em tudo que eu fiz, no meu local de trabalho, eu nunca fui cauda, fui cabeça, porque não é porque eu sou merecedor, mas é por causa da misericórdia do Deus eterno. Tudo que eu pedi ao meu Deus, eu pedi segundo a sua vontade. E aquilo que não foi da vontade do meu Deus, Ele não me concedeu. Mas tudo que foi da vontade dEle, porque eu não peço permissão do Senhor para coisa alguma. Coisa alguma. Eu pedi algo para o Senhor, pedi aos irmãos ali na consagração, que nós fizemos ali na casa do Edilson, que os homens estão se reunindo uma vez por mês em consagração, intercedendo pelo congresso dos homens, pelo congresso das mulheres, enfim, pela igreja, né? Eu falei com eles, né? Ah, irmão, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, não sei o quê. Eu falei, que eu ouvi cada um. Mas eu falei, quando você fizer a sua oração, no final, fala a seguinte palavra: Deus, em nome de Jesus, realize na vida do Heloísio, se for segundo a sua vontade. Se não for, não realiza. Vamos orar? Então Deus vai te dar a sua bênção hoje. Crê, irmão? Você crê, irmão? Você crê que o Senhor vai te conceder a sua bênção hoje? Você plantou, você vai colher. Você vai colher em nome do Deus eterno. Senhor Jesus, estou aqui na tua casa, Senhor. Quem sou eu para te questionar alguma coisa? Quem sou eu para te dar ordem? Eu não sou nada, Senhor. Senhor, eu não estou te dando uma ordem, Deus, porque eu não posso, mas eu estou te pedindo em nome de Jesus. Tu disseste na tua palavra, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu vou ouvir, vou seus pecados, vou sarar a sua terra. Deus, visita cada um que aqui está, Senhor. Visita, Senhor. Senhor, abençoa a sua colheita, abençoa o seu plantio, Senhor. Dá a eles que eles estão pedindo, em teu nome, Jesus, eu te peço. Oh, Jesus, Jesus, nós não somos merecedores, Jesus, mas Tu és o nosso Deus. Senhor, não temos outro Deus, não conhecemos, Senhor, porque não existe, somente a Ti. Senhor, abençoa meus irmãos, Senhor. Senhor, dá a eles que eles estão pedindo. Oh, Senhor, tanto sofrimento,
Tanta lágrima, Senhor. Tanto choro, Senhor. Senhor, cessa o choro do meu irmão, Senhor. Concede a ele a vitória, Jesus. Jesus, Senhor, ajuda-nos a restaurar nossa igreja, Jesus. Senhor, Tu sabes aquele momento que a Izinha estava falando. Tu sabes do que eu falei contigo, Senhor. Tu conheces o meu coração. Eu te peço também, Senhor, me ajude, Senhor. Ajude meus irmãos. Em Teu nome eu te peço, Senhor, a vitória deles. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você crê, você vai receber. Pastor Lutero, poderia sentar, meus irmãos.